Primeiro, eu quero agradecer aí por ter aceitado o convite para falar de um tema tão importante aí, que é o cartão de crédito tradicional. Seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para, primeiramente, se apresentar, né? Para as pessoas que estão assistindo aí que não te conhecem ainda, conhecer um pouco da doutora Bárbara e a perita, que é fera também nesse assunto de cálculos bancários. Fique à vontade, doutora. Olá, amigos e amigas, né? Primeiramente, boa noite. E aí, Diego, hoje é sexta ou hoje é terça? Sextou ou terçou? Sextou com cara de terça, mas tá uma coisa meio doida, né? E vamos Tá esquentar essa estranho esse terça-feira. feriado na semana, né? É verdade, é verdade. Não, amanhã eu vou trabalhar um pouco, mas vou descansar também um pouco, né? Faz parte. Faz parte. Faz Bom, parte. amigos, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Oliveira, sou perita bancária, atuo já na área há 6 anos. Porém, praticamente os 6 anos eu trabalhei, né, prestando serviço para um escritório que prestava serviço para o Banco Bradesco. Então, assim, no extrajudicial, vamos dizer assim, na defesa do consumidor bancário, sou um bebê ainda. Vamos dizer aí que tenho 3 meses e, assim, estou completamente apaixonada e não sei porque eu não mudei antes, né? Não mudei de mesa, de lado, né? De lado de mesa antes. Então, hoje aqui venho, né, participar dessa live com o Dr. Diego para compartilhar um pouco da minha experiência, né? Não sou dona da verdade, na verdade, assim, tenho muita coisa ainda para aprender, né? Na defesa do consumidor, porém seguimos firmes e fortes, né? O estudo aqui ele é contínuo para entregar o melhor trabalho aos nossos clientes. É isso aí. Pessoal, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, primeiramente agradecer a vocês aí pela presença. E só para complementar o que a doutora Bárbara falou, que ela está sendo muito modesta, viu? Na verdade, essa vasta experiência que ela teve aí, do outro lado da mesa, também contribuiu bastante, porque quem acompanha ela nas redes sociais, e se você ainda não segue, já passa a seguir aí, a gente vê aí o trabalho fenomenal que ela está fazendo, especialmente nessa área da perícia bancária, e de fato vestiu a camisa para defender o consumidor, né, doutora Bárbara? Vestiu de verdade e entendeu a importância de ter profissionais capacitados e disponíveis no mercado para ajudar a combater as abusividades, né, em relação às dívidas bancárias. E, pessoal, só para vocês entenderem, quando a gente fala, nós peritos, fala de abusividade, de abusos, é no nosso entendimento mesmo, tá? No nosso entendimento, na nossa linguagem, porque a gente sabe aí que no meio jurídico, quem vai determinar se é abusivo ou não é o juiz. Mas nós, quanto profissionais, entendemos e enxergamos coisas absurdas, que é o que a gente vai discutir e falar aí alguns exemplos logo mais. Então, fique conosco. Então, doutora Bárbara tem uma vasta experiência no assunto, uma profissional excelente, tem feito um trabalho assim fenomenal, né? Nessa área da perícia bancária, e eu achei interessante também, quando eu perguntei a ela acerca da experiência de cartão de crédito, né, dos casos que ela pegou, que ela tinha comentado que pegou vários casos de cartão de crédito, e ela vai explicar um pouco sobre cada um deles, né, até porque o nosso propósito aqui hoje é falar sobre os abusos do cartão de crédito. Então, só para você que está nos assistindo, que também não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Você que é novo aí, que está chegando na live agora, né? Meu nome é Diego, eu também sou perito, né? Eu sou perito contábil, com especialização em cálculos bancários. Sou escritor também, tenho um livro publicado em relação a cartão de crédito, perícia em operações de cartão de crédito, né? E venho fazendo aí um trabalho também com a doutora Bárbara, combatendo essas abusividades e sendo, né, o companheiro, sendo o parceiro, aquela pessoa que vai ajudar o advogado, aquela pessoa que vai ajudar o consumidor a combater essas práticas abusivas, tá certo? Então, pessoal, o nosso assunto específico é sobre abusos no cartão de crédito tradicional. E só para vocês entenderem, a gente vai direcionar e fazer um bate-papo aqui com a doutora Bárbara, né? Eu quero que vocês também interajam fazendo perguntas. Pode ser perguntas de consumidor, pode ser perguntas de perícia, pode ser perguntas também relacionadas à questão de
do advogado ou advogada que está nos assistindo, que viu alguma coisa relacionada à área da perícia e queira perguntar, então fiquem bem à vontade. Tem um link aí, que é uma interrogação, que vocês podem colocar, que eu compartilho a pergunta de vocês para não ficar passando, né, ficar mais organizado, mas se quiserem jogar no chat também, eu estou acompanhando aqui, tá bom? Então, só uma pequena introdução, doutora Bárbara, para compartilhar, né, porque a gente colocou assim sobre cartão de crédito tradicional, né? Porque é uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, né? E quando a gente fala nessa área de cartão de crédito, a gente entende que tem 3 modalidades de cartão, de uma maneira básica, de uma maneira geral, que são os cartões de crédito tradicionais, que é com instituições financeiras, né? Ou seja, empresas financeiras, são os bancos e as instituições integrantes do sistema financeiro nacional, né? E aquele cartão de crédito, né, que você pode utilizar, que tem a credora por trás, que financia toda a operação, que é um banco ou uma instituição financeira. Tem também os cartões de crédito, que a gente chama de private label. A gente vai falar um pouco dele amanhã, né, que são os cartões com administradoras em sentido estrito, e também o famoso cartão de crédito consignado, que é o cartão RMC, né, que a operacionalidade, a forma de cobrança muda, né, em alguns aspectos. Mas hoje, o nosso objetivo é falar sobre esse cartão de crédito tradicional, esse cartão de crédito lidado com banco. E você falou, doutora Bárbara, em um ponto interessante. Você teve uma vasta experiência, né, tratando de alguns assuntos relacionados ao banco, às instituições financeiras, e certamente você se deparou com algum caso de cartão de crédito, né, com alguma situação. Então, conte um pouco para a gente sobre essa experiência, né, hoje, na visão que você tem de perita, e lembrando desses casos que você fala, rapaz, realmente era algo assim de louco, ou você dá alguns exemplos relacionados a cartão de crédito mesmo que você já pegou e teve que defender. Fica à vontade. Na verdade, doutor Diego, né, voltando aí um pouco, né, com a minha experiência no cartão de crédito, é como eu comentei, em defesa do consumidor existem, né, cartões, como o doutor explicou bem, porém eu não atuei ainda, né, já fiz algumas análises, né, e sempre assim, gente, não sei do assunto, eu vou buscar, né, informações, livros, adquirir o teu livro, ele é maravilhoso ali, com uma riqueza de detalhes, né, ele traz ali, é o que eu falo, para os peritos aqui, as peritas, até os próprios advogados, né, que têm interesse sobre o assunto, é uma literatura ali essencial, né? Então, assim, eu não posso desenvolver um trabalho e eu achar que eu tenho que fazer isso. Não, a perícia, ela não é um achismo, né? Então, assim, a minha experiência no banco, né, eu desenvolvi mais com cartão de crédito tradicional. Né? Então, o que é o cartão de crédito? Né? O cartão de crédito ele é um meio de pagamento e também ele é considerado ali, além de ser um meio de pagamento, ele também aparece como um instrumento pós-pago. Né? Então, o cliente ele utiliza do crédito hoje, só que ele vai pagar ali quando, né, virar a fatura dele, quando der o vencimento, ele paga esse valor. Então, assim, as demandas que nós pegávamos ali do escritório, o principal que eu atuava era a conta corrente, né? Mas sempre tem aquele cliente que, na conta corrente, ele tem um cartão de crédito, ele tem um empréstimo. Então, a nossa atuação como assistente técnico do banco, na maioria dos casos de cartão de crédito, era apenas para recalcular o cartão de crédito. Ah, mas por que, Bárbara? Né? Muitos processos aí, isso eu vou dizer mais para o passado, eu espero que essa mentalidade hoje, né, assim, possa mudar também com o tempo, mas eu percebi na minha experiência que muitos advogados, eles só juntavam algumas informações ali na petição inicial e sequer juntava ali um cálculo, né, do cartão de crédito para demonstrar abusividade. Então, na fase de conhecimento, né, o advogado ali na petição dele, ele só solicitava as faturas do cartão. Por quê? Ele entrava, ele se aventurava num contrato tão complexo sem documentação nenhuma.
Então, assim, é o que a gente sempre fala, né, doutor Diego? Não, eu pelo menos, né, assim, pessoal, o que eu vou falar aqui, o que o doutor Diego vai compartilhar, é o nosso modelo de trabalho, tá? Não estamos falando aqui que, olha, esse é o modelo perfeito. Porém, em todos os casos, doutor Diego, que eu recebo aqui no escritório, eu sempre passo essa orientação para o cliente, para o advogado. Olha, é um contrato de cartão de crédito? Certo. Nós precisamos aqui levantar todas as faturas, né? Então, assim, na fase de conhecimento no banco, nós não fazíamos nenhum trabalho de impugnação, porque o banco do outro lado também não juntava. E aí eu deixo aqui até uma informação, nós pedíamos, né, a documentação para a central do Bradesco. A resposta era, não temos a documentação, faça o trabalho com o que tem nos autos. Então, assim, nossa, passei muita raiva. Muita raiva. Eu falei, gente, a gente presta serviço para o banco, como que a gente não consegue a documentação? Então, assim, normalmente, né, na maioria dos casos, a nossa atuação era ali na fase de liquidação de sentença, que o juiz determinava ali que o banco juntasse todas as faturas, e nós atuávamos mais nessa fase. Entendi, perfeito. Ou seja, você via a dificuldade que tinha em relação à juntada de documentos, né? Agora, pegando o gancho do que você falou, voltando lá para o início, você falou que fazia essas análises, né? Já fez várias análises em si de cartão de crédito. E nessas análises que você já fez, quais foram os pontos assim mais gritantes? Quais foram as situações que você se deparou que você falou assim, nossa senhora, isso aqui realmente está prejudicando a vida financeira do consumidor? Quais foram os casos assim mais absurdos que você já se deparou? Dando um exemplo, dentre, né, as questões que você já pegou. Se lembra? Sim, sim. Dos poucos casos que eu peguei, diversas tarifas, né, seguro. Então, assim, você fica abismado, né? Então, o cliente ali, quando ele faz a contratação, são embutidos diversos valores que são indevidos, né? Assim, claro, não são todos os casos, né, doutor Diego? Eu já peguei uma análise até recente, que eu fui bem sincera com a advogada e com o cliente. Eu falei assim, olha, não encontrei aqui nenhuma irregularidade que dá para a gente discutir, né? Porque existem casos que a gente vai conseguir ali discutir. Agora, outros, e eu sou bem sincera, assim, com todos os clientes, sabe, doutor Diego? Eu primeiro faço essa análise prévia para fechar um trabalho de perícia. Respeito outros profissionais que não fazem essa análise, né? Cada um sabe aí o modelo de negócio. Porém, assim, eu identifico todas as informações. Olha, essa tarifa aqui, ela está de acordo com a resolução do Bacen? Não, não está. Então, a gente pode discutir. Ó, esse seguro, será que não é o advogado ali não pode trabalhar com uma tese de venda casada? Então, antes, né, de gerar ali talvez uma proposta de honorários, falar assim, olha, vamos desenvolver essa perícia, eu sempre faço essa análise. Perfeito. E estou perguntando isso, doutora, porque assim, para você que está aqui nos assistindo, que não tem ideia de como é que funciona essa questão de avaliar as abusividades, eu vou explicar um pouco sobre essa modalidade. Inclusive, a doutora Bárbara teve experiência com instituições financeiras, só para você entender que a própria instituição, para fornecer até documentação para as pessoas que trabalham para elas, é um pouco difícil, no intuito de, por vezes até, doutora, por medo de expor alguma coisa que pode prejudicar. Porque o que você faz de errado ou o que você faz de excesso, e a gente pode colocar aqui o quesito errado, porque desde quando você cobra uma coisa que além, né, ou uma coisa que você sabe que vai onerar uma dívida, ou prejudicar, ou trazer enriquecimento ilícito, de certa forma é errado, né? Então a gente precisa também entender esse panorama. E aí, quando eu trabalhava, né, eu trabalhava numa empresa que eu vendia cartão de crédito, né? O meu papel era justamente fazer com que os clientes fizessem cartão de crédito, e atrelado a isso foi justamente o que você falou, trazer tarifas e seguros que não estão vigentes ou autorizadas na resolução do Bacen. Então, a ideia é clara.
Você vai numa loja de departamento ou em uma determinada situação com o banco e você, obviamente, vai ser atendido por uma pessoa que ela é treinada para isso, para conversar com você, avaliar a sua necessidade. E quando você vai em algum local, você, doutora Bárbara, você vai, um exemplo, você vai numa loja de departamento. Qual é a sua intenção? Comprar, né? Geralmente, trazendo aqui um caso hipotético para a gente entender esse contexto. Ora, se você vai com a intenção de comprar, muitas vezes você não tem, né, o capital, o dinheiro disponível ali de imediato. Às vezes, vamos supor que você tenha R$ 200 lá para fazer compras, mas você se depara com várias promoções, várias coisas, e aí quer comprar, só que o valor que você precisa, ou às vezes foi impulsionado a comprar, deu R$ 500. E o que é que o atendente, ou a pessoa que está lá, vai fazer? Estimular você, persuadir para que você tenha acesso a um instrumento de pagamento e de crédito pós-pago, como você bem conceituou, né? Que é o cartão de crédito. E através disso é um poder de compra. O cliente, opa, se eu posso, não, me dê seu documento que eu vou fazer uma consulta. Opa, já está pré-aprovado. Faço o cadastro, mando para análise, aprovou. E qual é a estratégia de muitas empresas? Foi aprovado o seu cartão e junto com ele foi aprovado benefícios. Você vai sair daqui com o seguro do seu automóvel, você vai sair daqui com um plano odontológico e por aí vai. E vários outros seguros e tarifas que o cliente, de certa forma, é compelido. E naquele momento de euforia, ele acaba contratando. Sim. Né? Muitas vezes, sem estar ciente, ele acaba contratando. E aí o que acontece? Isso já gera parcelamento, já gera cobrança mensal. Fora isso, tem o valor da anuidade. A anuidade é autorizado, né? Está lá previsto na resolução 3919 do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, pode ser cobrada a anuidade, né? Perfeito. Mas, além da anuidade, tem tarifa de seguros, como você pontuou. Primeiro ponto. E qual seria o segundo? Lojas, você vê aí, obviamente, várias situações. Fez o cartão, deu um poder de compra ao cliente. Ó, você tem R$ 200, guarda seus R$ 200 no bolso. Você vai comprar aqui 1.000. Você vai estourar o limite. Só que você não vai nem começar a pagar agora. Você vai começar a pagar daqui a 3, 4 meses. Em 8 vezes com juros. Não, e era esse esquema, doutora. Era esse esquema. Sabe? Era essa ideia. Ora, isso é errado? Não, desde que seja extremamente claro para o consumidor. Mas o que eu quero dizer, o que a gente quer trazer com isso, é que quando a gente para analisar e pega esse cartão de crédito, né? Aí é que a gente começa a entender, ora, juros sendo aplicados em compras, que juros são muito altos, elevados, né? Taxa de juros que, se o cliente ficar inadimplente, é um absurdo de cobrança. Tarifas de seguros que muitas vezes ele não tem nem ciência. E aí, quando você vai ver a fatura de R$ 200 que deveria vir de compras, vem 300. E aí o cliente começa a ficar apertado. Fala, poxa, agora eu não consigo pagar todo. Mas aí o que é que o sistema de cartão, né, as empresas, as administradoras fizeram? No caso aqui, as instituições financeiras. Ou seja, vou disponibilizar opções de linha de crédito. Aí é que entra, né, doutor, a opção da linha de crédito rotativo. Que você paga o valor entre o mínimo e o total da fatura e o saldo remanescente vai vir para a próxima, porém com os encargos dos juros do rotativo. Ou, se você quiser, você também pode parcelar essa fatura. A fatura veio muito alta? Não se preocupe, vamos parcelar para você. E o parcelamento de fatura tem também juros embutidos e essa taxa de juros é o que pesa. Porque, doutora, as pesquisas apontam que a taxa de juros do cartão de crédito aqui no Brasil são as mais altas do mundo. Aí, quem está aí nos assistindo, né, quem é perito, quem é advogado, quem é consumidor, fala, ah, Diego, mas cartão de crédito, os juros são altos mesmo. Como é que vai ter algum tipo de abuso? Acredite. E aí, doutora, eu queria fazer uma pergunta a você nesse sentido. Você viu o exemplo que eu dei aqui dessa questão de relação do consumidor. Você acha realmente que não tem abusividade? Se você pega, quando você pega lá, você já falou de um ponto, dos abusos que são cometidos aí. Tarifas de seguros indevidos, e eu dei o exemplo aqui de situação real, né, que o consumidor muitas vezes é induzido, compelido, persuadido
como você queira denominar essa situação, e as taxas de juros. O que é que você acha das taxas de juros relacionadas ao cartão de crédito, quando a gente vê um parâmetro de razoabilidade em relação à taxa média? O que é que você acha sobre isso, doutora? Olha, Diego, é complicado. Eu até lembrei de uma situação que aconteceu um mês atrás. Fui numa loja, né, comprar roupas e assim, né, fiz as minhas compras, tudo na hora do caixa. Aí vem aquela situação desagradável. Fazia um tempo que eu não saía para comprar roupa, enfim. E foi algo tão desagradável, assim, respeito, né, a parte do outro profissional ali que está passando ali a minha compra. Mas, Diego, eu quase não consegui pagar, porque a atendente, ela queria, de qualquer forma, fazer um cartão de crédito. E eles facilitavam o pagamento. Eu quase fiquei assim, gente, eu acho que eu vou fechar. Olha isso, uma perita bancária. Aí eu fico pensando, gente... Imagina uma pessoa que não tem conhecimento, né? E a pessoa quase me ganhou na conversa. Agora imagina, né, aquele cliente ali que pensa, porque assim, fiz uma compra, vai, R$1.000. Não, vou pagar aqui no meu cartão de crédito, né, ou à vista. Não, passa em 12 vezes. Passa em 12 vezes, não tem juros. Olha, eu vou liberar um cartão de crédito aqui, você vai ter um crédito ali para você utilizar depois de R$3.000, R$5.000. Então, assim, é um crédito que é liberado ali para o consumidor de uma forma totalmente irresponsável. Eu falei assim, nossa, agora eu entendi porque, né, muitos acabam fechando, porque é uma argumentação em cima do consumidor e, às vezes, né, aquele cliente, na maioria das vezes, está passando por uma certa dificuldade e ele acaba entrando no negócio, só que ele não imagina o que vem pela frente, né? E o doutor acredita que ali naquele momento que o cliente fez o cartão, eles informam, olha, vai ser cobrado isso, né? Vai ter uma tarifa, vai ter um seguro. Não tem nenhuma informação, né? E assim, até trago uma experiência da época quando eu morei fora do Brasil, você vai comprar, praticamente não existe cartão de crédito, doutor Diego. E as linhas de créditos, né, que são liberadas, aí falo do lugar que eu morei, né, as taxas são baixíssimas. E mesmo assim, esses bancos, eles ganham milhões, né, aí você fica, meu Deus, que loucura, né, que loucura, porque o cliente, ele entra numa bola de neve e depois ele não consegue sair, porque ele vai, eventualmente, vai ter algum problema, ele vai atrasar uma parcela, né? Aí, dentro dessa parcela, quando ele atrasa, se ele pagar um valor menor do que o mínimo, o que vai ser cobrado dele? Os juros remuneratórios, que é uma taxa altíssima, os juros moratórios, a multa sobre o valor total. Então, assim, quando a gente pega esse caso para fazer uma revisão, nossa, corta o coração. Exatamente. Você falou desse exemplo aí do exterior, né? E a gente vê claramente, as pessoas estão comentando aqui, cada comentário aqui concordando, né? Falando sobre essa questão do superendividamento, dessa prática abusiva. Olha, pesquisas hoje, doutor, apontam que o brasileiro ele tem cerca de 4 cartões de crédito. 4. E é justamente nesse exemplo que a gente deu, poder de compra. Porque qual é a mentalidade? O meu salário hoje é 1.200, vou dar um exemplo, né? E aí eu consegui aprovar um cartão de crédito ali com o banco A de R$2.000. Consegui aprovar mais um cartão de crédito com o banco B de 3.000. Na soma de tudo, eu tenho o quê? 6.200. Esse é o meu salário. A mentalidade é essa. E aí o que acontece? Vou gastar, por quê? Porque a necessidade vem, certo? A gente realmente, quando vai fazer as contas, muitas vezes, principalmente quem tem filhos, um salário não dá para comprar nem alimentação. Não está nem para manter isso. Aí você usa o cartão de crédito. Ah, quem tem carro precisa botar combustível, não está com dinheiro. Cartão de crédito. Aí agora esses programas para incentivar o uso de cartão de crédito, programa de milhares e por aí vai. Cartão de crédito. E nisso incentiva ao máximo o consumidor a usar o cartão de crédito. Para quê? Porque vai chegar um determinado ponto, como você falou, controle.
Brasileiro já não tem educação financeira. Não. Né? Pesquisas apontam aí, se eu não me engano, que 67% da população brasileira está endividada. E 87% disso tem dívida de cartão de crédito. Então, olha só o tamanho do mercado. O brasileiro com praticamente 4 cartões. E hoje eu vou falar de mim, tá? Eu tenho 2 cartões. 2. Um inativo, um ativo. Então, olha só o exemplo que você deu prático aí, de ir e foi induzida, né? Foi convencida a fazer, porque o argumento é muito bom. E a gente sabe que instrumento de crédito, o cartão de crédito, ele tem suas vantagens, sim. Ele é um instrumento muito bom, mas quando bem utilizado. Mas de acordo com as pesquisas, apontam que grande parte da população está endividada. E aí é que está o problema. E as pessoas, doutora Bárbara, antes da gente entrar sobre quais são os encargos que podem ser cobrados e trazer alguns exemplos aqui, né, de taxa de juros, primeiro eu queria citar um detalhe. Pensem comigo. Existe o processo da competitividade. Os bancos estão aí para competir cliente. Tem 10 bancos, certo? 5 bancos emprestam a taxa de 20% ao mês. E os outros 5 bancos emprestam a taxa de 10% ao mês. E o parâmetro de razoabilidade, quando a gente entra no quesito de perícia técnica, é encontrar a média de mercado que é divulgada no site do Banco Central, para avaliar que dessa modalidade, a média de juros que está sendo praticado nessa modalidade pelas instituições operantes, qual é? 20, um exemplo básico aqui, 20 mais 10, 30, dividido por 2, 15. Aí vamos dar um exemplo básico, só para quem está nos assistindo não tem conhecimento entender. Vamos dar um exemplo que é 15% a média. Aí você pega 5 bancos que praticam taxa de juros a 20%. Você encontra a média de 15%. Tem viabilidade ou não tem? Está 125%. É um exemplo básico, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. E esses outros 5 bancos aí que emprestam abaixo, a gente tem que dizer que tá dentro da média, que está bacana, foi como a doutora Bárbara deu exemplo, é transparência, ética profissional. Por isso que a análise prévia é extremamente importante. Só que o que acontece na questão de cartão de crédito é que são várias situações. Não é só taxa de juros em relação à inadimplência. É tarifas de seguros, como você deu exemplo. São problemas de pagamentos, como teve um exemplo que eu até respondi uma caixinha de perguntas de uma cliente que botou para débito em conta. Pagamento. Se é débito em conta, doutora, você tem dinheiro na conta, vai pagar e você está tranquilo, certo? Foi debitado o valor integral da cliente. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Porque foi debitado um dia depois. Por algum motivo, algum erro, mas erro de quem? Foi da cliente? Não. O dinheiro estava na conta. Foi debitado um dia depois, problema de quem? Do banco. Foi debitado o valor integral da fatura, pagou, e o que aconteceu? Parcelamento dessa fatura. Parcelamento automático. E a cliente liquidou, está pagando a parcela, aquele parcelamento, já tem 2 meses tentando resolver com a central e eles ainda não estornaram. Aí vamos dar um exemplo que nesse período ela não conseguiu honrar com o compromisso na integralidade, pagar o total. Ela vai ter encargos sobre esse valor da parcela que é indevido. Ó, bola de neve, isso é um problema técnico. Ou seja, você vê o quanto de situações acontece e pode acontecer nessa questão do cartão de crédito. E aí foi um exemplo da questão da taxa média, né, doutora? Um exemplo. Sim. E essa cliente, doutor Diego, né, parece que o banco faz de propósito, né? Agora sim, uma cliente que talvez não tenha ali, né, a maioria dos clientes, né, não tem aquele conhecimento, como eu vou lidar com essa situação? Ela tem, então, que entrar com uma ação judicial para resolver esse problema, sabe? Ela precisa de um apoio de um advogado para resolver esse problema. Olha que absurdo! Não, algo que não foi nem culpa dela, porque assim, eu falo como cliente também, já fiquei horas no telefone para tentar resolver alguma situação, né? É inacreditável. Complicado quando você liga muitas vezes e fala, se cair a ligação, retorna para quem? Que você aguarda e ninguém retorna para você. É uma dificuldade enorme. A espera. Doutora, você vê que até agora, você que está nos assistindo, a gente falou de problemas que acontecem nessa modalidade. E eu recebi uma pergunta hoje, falando de que tem dificuldade em conseguir cliente.
E o que eu falei, o que eu respondi, foi justamente que nós, quanto peritos, né, quanto advogados, ou qualquer profissional que seja, precisamos nos posicionar como solucionador de problemas. Porque o que mais tem hoje? Problemas. E qual é o nosso papel? Resolver problemas. Foi os exemplos que a gente acabou de citar aqui. Então, você mesmo, doutora, que você está aí fazendo um trabalho brilhante nas redes sociais, deu até exemplo, comentou sobre isso. Esses clientes que chegaram para você de cartão de crédito tradicional, como foi isso? Como você se posicionou para que essas pessoas soubessem que você é a pessoa que pode ajudar a resolver esses problemas? Conta um pouco aí para quem está nos assistindo, especialmente perito, né? Quem está querendo iniciar e tudo mais, entender mais ou menos como é que faz para, dizer para as pessoas que eu resolvo isso aqui. Primeiro, eles já conheceram que tem problemas. Alguns dos exemplos que vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Conta aí, doutora, como é que você fez para conseguir esses primeiros clientes seus? Sim, sim, ó, os nossos amigos aqui, né, peritos, peritas, e também fica até para o advogado, para a advogada, é essencial. Gente, não dá mais para você ter uma rede social e você não divulgar o teu trabalho, tá? Então, assim, quando eu decidi, né, nossa, agora eu vou virar, né, do lado aqui, agora eu vou para o lado do consumidor, então eu preciso divulgar a minha experiência, né? Eu preciso divulgar para aquele outro cliente que eu posso ajudá-lo, né? Então, assim, tenta se policiar ali com as informações que você coloca na sua rede social, né? Porque, assim, um pequeno exemplo, tá, doutor Diego? Tá, eu sou perita, eu tenho aqui o meu perfil, né, profissional. Existem pessoas que optam aí por colocar o perfil profissional, o profissional e o pessoal separados. Eu não concordo, tá? Eu acredito que pessoas conectam com pessoas, então o meu perfil hoje ele é profissional, mas ele também é pessoal. Então eu tento ali compartilhar na minha rede social os trabalhos que eu faço. Eu tento alertar ali os meus clientes, os meus amigos advogados, olha, você sabia que aqui tem uma abusividade, né? Você sabia que isso daqui pode ser discutido? E eu demonstro ali nas minhas redes sociais. Agora eu te pergunto, você, perito, perita, advogado, advogada, como que você quer conquistar um cliente? Como que você quer demonstrar que você pode solucionar o problema dele? Se você fica me postando apenas o seu cartão de visita, e se você posta, talvez, fica fazendo repostagens de outras páginas, ou de uma lei, né? O nosso cliente final, a maioria, pessoal, aqui, ele não tem o conhecimento, né? Você vai colocar uma lei, olha, a súmula tal falou isso. O cliente vai olhar aquilo e vai falar, tá bom, o que significa isso? Então, assim, de uma forma simples, objetiva, de uma forma clara, demonstra ali na tua rede social que você pode solucionar o problema, né? E foi assim, doutor Diego, assim, confesso que não procurei, não entrei em contato com nenhum cliente final. Todos os clientes que eu recebo hoje no escritório é através da divulgação que eu faço no Instagram. Então, são posts alertando, olha, no teu financiamento de veículo, né, um seguro aqui, você pode discutir, né, você sabe que existe uma taxa média de mercado, será que a sua taxa no contrato não está alta? Será que a taxa de juros cobrada no seu contrato não está alta? Então, a gente tem que passar de uma forma ali clara, simples para o cliente, porque ele vai te procurar. É inevitável, né, doutor Diego? Exatamente, ou seja, você se posicionar mostrando que você resolve esse problema. E eu vou dar mais um exemplo prático, pegando o gancho do que você pontuou. Parcelou sua fatura, você tem sérios problemas. Me contate que eu vou te falar qual a solução. Um exemplo prático. Quem vê e fala, cara, eu parcelei a fatura mês passado. Deixa eu falar com esse cara aqui para ver, deixa eu falar com essa pessoa aqui para ver como é que ele pode me ajudar. É você despertar curiosidade nessa pessoa, sabe? Mostrando que, sabe aquele problema relacionado ao cartão de crédito? Pois é assim que se resolve. Ou, eu vou falar para você como você pode resolver isso aqui. Ou, me contate que eu vou mostrar para você. É só um exemplo para você entender que
você tem ferramentas hoje que você consegue captar seus clientes. E por que eu estou falando isso? Porque eu dei um exemplo aqui do percentual de pessoas endividadas e o percentual relacionado a cartão de crédito. Pesquisas, como eu falei, apontam que, no mínimo, uma média de 4 cartões por brasileiro. Pense aí, se você não consegue controlar um, e eu já tive problema com cartão, tá? Eu estou falando porque, além de vender cartão de crédito, além de estar do outro lado, né, fazendo com que o cliente faça cartão de crédito, induzindo, convencendo, eu também já tive cartão, já tive problema. Descontrole financeiro, não tive planejamento. Comprei, e aquela mentalidade. Meu cartão era 3 mil, ganhava 2, eu tenho 5 mil de salário. E aí gastava, parcelava quando não dava, rotativo. E o bom, doutora, de cartão de crédito é que tem essas opções de linha de crédito e você não se limita a demonstrar os abusos apenas relacionados às taxas de juros por inadimplência. Não é só isso. Porque você viu o que a gente falou aqui, que tem, ora, só para esclarecer para quem está nos assistindo, né, algumas possibilidades que podem acontecer no cartão de crédito. O cliente foi lá, fez o cartão, foi aprovado, ficou super feliz e foi fazer compras. Estourou o cartão, a fatura dele vem R$1.000. Data de vencimento é hoje. Hoje é terça-feira, não é isso, doutora? Dia útil. Isso. Pronto, dia útil ele paga na sexta-feira. Ele pagou depois do vencimento, mas ele pagou na integralidade, pagou tudo. Aí eu pergunto para vocês, se ele pagou tudo, ele pagou depois do vencimento, tem encargos? É devido? É. Por quê? Porque o fato gerador é uma data de vencimento estabelecido que ele não cumpriu e não honrou com esse compromisso. Algumas pessoas, inclusive, acham, não, mas eu paguei tudo, não tem que me cobrar, não. É devido. Mas, se o cliente ele vem com a fatura com vencimento no sábado e ele paga na segunda na integralidade, pode cobrar encargos? É isso que a gente tem que avaliar. São os fatos e acontecimentos. Sábado é dia não útil. O cliente pagou logo no dia útil seguinte e pagou todo. Será que os bancos não estão cobrando ou estão cobrando? Primeiro ponto. Aí, doutora, a gente entra na outra questão do rotativo. São linhas de crédito, né, opções que o cliente tem para não deixar de pagar na integralidade. Por quê? Se ele simplesmente fala assim, ó, quer saber de onde eu não vou pagar nada. Aí tem R$1.000 de fatura. Sabe o que vai cobrar? Multa, juros de mora, juros remuneratórios do atraso e o tributo, que é o IOF. Sim. Olha só. Aí, se ele fala assim, não, mas eu vou pagar aqui o mínimo da fatura. Foi estabelecido o mínimo pela própria instituição. Ele pagou o mínimo, ou entre o mínimo ou o total. Um exemplo. Pagou o mínimo, era 1.000, o mínimo era 300, ele pagou 300. Vai vir só juros do rotativo e IOF. Você vê que os encargos já diminuem, então, consequentemente, os encargos pela inadimplência serão menores, consequentemente. Ah, eu vou parcelar a fatura. Obviamente, ele vai pegar a fatura, parcelar. Alguns, ele vai ter que pagar como se fosse uma entrada, uma parcela antecipada, e parcelar o restante, mas com taxa de juros. E aí é que está o grande segredo. Tem taxa de crédito rotativo e taxa de parcelamento de fatura. Essas duas, né, tem que ser diferentes. A do parcelamento de fatura, ela tem que ser menor, em condições mais vantajosas para o cliente, que é o que está previsto na própria resolução do Banco Central, a 4549. Só que só para vocês terem uma ideia desse exemplo que a gente deu, e da questão da taxa média que a doutora pontuou, se tem 20% de taxa de juros rotativo e 15% do parcelamento, as taxas médias para parcelamento de fatura são ainda menores. E muitas vezes, doutora, já peguei casos aqui que eu avaliei, a cliente veio pagando no rotativo, né, pagava na integralidade, rotativo, mas começou a parcelar. Quando eu vi as taxas do rotativo, estava beleza, eu falei, ó, a taxa do crédito rotativo não tem abusividade aqui, não está em excesso de acordo com o parâmetro de razoabilidade da taxa média, mas os parcelamentos sim. E pasme que eu já peguei casos onde a cliente, ao longo de uns 40 meses, parcelou umas 27 vezes. Então. Por quê? Ela não conseguia pagar, era parcelamento atrás de parcelamento. E com taxas de juros bem acima do que a média, ou seja, as outras instituições praticam, a média, né? Que as outras instituições praticam. Então, já tem um ponto aí para levantar. E quando você vai fazer um revisional dessa modalidade, será mesmo, doutora, que esse ponto não tem uma redução significativa?
que é que você acha sobre isso? Claro, com certeza, né? Já peguei situações igual o doutor comentou. Então, assim, a cliente, ela começa em um parcelamento, às vezes foi até um parcelamento automático, não cumpriu, vai para o segundo, vai para o terceiro. Gente, chega numa situação, a cliente está no 10º parcelamento. Então, ali, juros sobre juros e, infelizmente, né, a cliente entra numa situação que ela não consegue mais pagar. Fica, né, vamos dizer, né, lembrando aí um pouco do cartão RMC, vai ficar realmente uma dívida infinita. Uma dívida infinita, exatamente isso. E, Parcelamento doutor, em cima de parcelamento. Pode falar, doutor. eu tenho uma pergunta para o doutor. Quando essas Pode falar. demandas, né, chegam aí no escritório do doutor, cartão de crédito, né? Talvez o doutor possa compartilhar aqui comigo e com os amigos. Qual é o posicionamento do doutor? Chegou um cliente, já com as faturas, com o contrato de cartão de crédito, o doutor faz essa análise prévia para verificar se existe ali alguns pontos que podem ser discutidos. Como é a tratativa do doutor com esses clientes? Sim, perfeitamente, até porque quando a gente fala de cartão de crédito, são várias situações que precisamos analisar, e com as faturas a gente consegue ter essa admissão, se aconteceu. E claro que, por exemplo, com a expertise que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, fica mais fácil identificar isso, quando a gente pega a fatura. E aí chega uma demanda, um cliente, ele vai, né, disponibilizar as faturas, né, e o que é que eu falo? Eu peço sempre as faturas, né, de quando começou a inadimplência, de no mínimo uns 2 meses antes. No mínimo uns 2 meses antes, né? Para que eu possa analisar. Aí eu faço análise prévia para avaliar, né, as taxas informadas. E olhe bem, muitas vezes, doutora, a taxa que está informada na fatura não é a efetivamente aplicada. Vou dar exemplo. O banco cobra, diz lá na fatura que a taxa de 14% será cobrada. Aí vamos colocar aqui 1.000, 14%, 140. Só que, na verdade, ele cobrou 149 ou 150. Superou a taxa. Ah, Diego, mas é uma diferença pouca. Não importa. Ele está descumprindo o que está lá previsto. Primeiro ponto. Aí eu faço o quê? Essa análise, né? Eu avalio as taxas que estão informadas, avalio se houve inadimplência, pagamento parcial, parcelamento, faço o comparativo com as taxas médias, avalio se tem tarifas e seguros que são considerados como indevidos e passivos de discussão e passo as considerações para o advogado. Foi identificado isso, isso e isso, né? Dá para trabalhar dessa forma, mas quero saber se o doutor já tem estratégia processual definida. Se não, se você aprovar, pode seguir por essa linha, mas a estratégia processual sempre é do advogado. Mas eu, como perito, posso trazer clareza, dar um direcionamento acerca dessa questão e mostrar e apontar os excessos, os pontos que são passíveis de discussão. Então, eu faço sim essa análise prévia, filtro isso, faço as considerações e com isso, doutor, eu consigo até orçar valores, definir os honorários. Porque todo cliente que chega aqui, eu trabalho da seguinte forma: peço que me enviem os contratos que pretende discutir para que eu possa analisar e passar o orçamento em seguida. Diego, tem que ser assim? Não. Eu trato dessa forma, a doutora Bárbara acho que também trata dessa forma. Cada um vai gerir o negócio como bem entender. Mas por que eu faço assim? Porque eu, quanto perito, consigo ter um panorama da complexidade da situação. De quantas horas, mais ou menos, eu vou precisar empenhar para elaborar um trabalho. E aí eu vou dar um exemplo prático agora do que aconteceu essa semana, inclusive a cliente até já pagou. Chegou um caso aqui, né, de cartão de crédito, onde foram 6 meses de fatura apenas. Só que no final houve uma renegociação. A renegociação foi um crédito unificado. O banco disponibilizou um empréstimo para liquidar aquela dívida e financiou com uma taxa de 2%. Ora, se você não tem experiência, não é especializado no assunto, o que é que você faria? Você ia olhar, poxa, só 6 meses é pouca coisa. Aí teve, renegociação 2%? Não tem abusividade não, tá baixinho isso aqui. Aí vamos supor que você... vamos supor até que você tenha o conhecimento de entender que aquela modalidade se enquadraria em crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas, porque o banco disponibilizou um empréstimo para liquidar uma dívida distinta. Foi lá, avaliou a média de mercado para essa modalidade e viu que estava bacana.
falou não, inclusive a taxa média está dentro aqui, pá, tudo certo, manda o cliente pagar. Mas não, cartão de crédito, a dívida se originou no cartão de crédito. Você precisa pegar na origem. Aí eu fui lá, peraí. A cliente começou a pagar aqui, né? A inadimplência, aí fui analisar. Pagou parcialmente, taxa do rotativo estava tão pouco acima, não estava nem muito alta, mas teve 2 parcelamentos de fatura. E a taxa estava lá em cima, estava na faixa de 170% acima da média. Aí eu falei, opa! Aí eu falei, doutora, aqui tem como a gente trabalhar nessa linha. Quando fui olhar, seguro para cada parcelamento de fatura. E outras tarifas que são passíveis de discussão. Eu falei, opa, doutora, tem isso, isso e isso. E também os parcelamentos. A ideia aqui é reconstruir a dívida para se chegar nessa fase que houve esse crédito unificado, essa renegociação, né? Podemos dizer dessa forma que não é nem renegociação. Pode até ser. Mas chegar nessa data limite para encontrar o novo saldo devedor com a revisão, a taxa média de mercado para os parcelamentos e expurgando tarifas e seguros. É a reconstrução do cenário, é o método EVO, o método evolutivo. E aí eu passei para ela, falou, opa, então maravilha, pronto, o valor é X, fez o pagamento, já está aqui separado, tem uns 2 dias já que ela fez o pagamento, já está separado que essa semana eu vou pegar para fazer. Então, é esse olhar, por isso a importância de se analisar. Agora, quando eu pegar esse trabalho para executar, eu já tenho ideia do que eu vou fazer. Eu já sei como eu vou e aonde eu vou atacar, para pegar e ser mais fácil de realizar o trabalho. Para mim é melhor, e consequentemente, os honorários também que a cliente vai pagar, ela tem uma ideia de que, opa, vai ter alguma coisa reduzida aí. Diego, o cartão de crédito você estima valores de redução? Não tem condições. Por quê? Porque é um cálculo complexo de se fazer. Eu teria que digitar faturas, eu teria que fazer cálculo para estimar valores. Não, mas eu tenho como fazer as considerações para que o cliente tenha uma dimensão do problema e entender que aquilo sim vai trazer um benefício para ele. Entende, doutor? Então, faço dessa forma, eu acho importante. Isso, até compartilhando um pouco da minha experiência, o meu trabalho hoje, Diego, é bem parecido com o modelo de trabalho do doutor, né? Porque, assim, é o que nós sempre falamos o tempo inteiro. Cada um vai adotar o modelo que achar melhor. Não tem problema, né? O nosso modelo não é o melhor do mundo, do universo, né? Porém, eu faço da mesma forma. E, gente, não é porque assim, olha, a Bárbara ou o Diego, eles são chatos. Pense comigo, né? Eu tenho um cartão de crédito de, vamos dizer, 2 anos, né? E um cartão de crédito para revisar de 5 anos, né? Então, não tem uma tabela de valores de honorários periciais, né? Poxa, esse cartão de crédito de 2 anos, será que eu tenho uma fatura editável, né? Será que eu consigo ali transportar as informações para o Excel? E esse cliente ali que ele tem uma fatura microfilmada, né? Então, eu vou precisar de uma digitação, eu vou precisar de um apoio de um outro profissional. Então, assim, até uma dica aí para o perito que está iniciando, é bom realmente você pegar toda a documentação do cliente, você analisar o trabalho que será feito, porque se você já falar, olha, o valor é X, a possibilidade é muito grande lá no final de você trabalhar muito mais, né? E o contrário, da mesma forma também, tá, doutor Diego? Eu falo para os meus parceiros, né, os advogados que eu trabalho, me enviem a documentação, eu vou fazer uma análise prévia, porque assim, se não tem viabilidade aqui no processo, né, não vai acontecer a perícia, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade também, por exemplo, uma cliente, questões de cartão de crédito, conta corrente, financiamento imobiliário, né, doutor Diego? Nós não conseguimos ali na análise falar, olha, o teu retorno será X ou Y, né? Porque esses casos mais complexos, né, nós precisamos realmente realizar a perícia para chegar em valores. Porém, como o doutor apontou de uma forma brilhante, né,
com a experiência, nós conseguimos ali buscar informações, olha, dá para discutir isso, dá para discutir aquilo. Agora imagina, doutor Diego, igual o doutor comentou, talvez eu chegue num resultado ali no final, a cliente tem para receber R$ 500, aí eu cobrei uma perícia 800, né? Então, assim, não dá. Complicado, Então, a né, gente doutora? avaliar cada cliente, né? Cada situação, o que eu vou fazer nesse trabalho. Eu gosto de trabalhar com os meus clientes de uma forma muito justa, doutor Diego. Tá? Não, Sim, sim. olha, então não vou ter um valor de tabela. Por quê? Por que eu vou colocar um valor de, sei lá, talvez um financiamento de veículo? Ah, a tabela para esse tipo de contrato é R$ 500. Um exemplo, tá, gente? Aí me chega uma cliente com uma parcela de 250. Então, assim, não faz sentido, né? Exatamente, doutora. Acho que você tocou no ponto X, né? Porque, claro que a gente tem que se valorizar como profissional, entender que realmente o nosso serviço tem valor, mas o nosso papel, temos um papel social também, temos que avaliar a posição do cliente, capacidade financeira, situação, tudo isso. Por isso que a gente precisa fazer essa análise prévia, que é um diagnóstico, né? Pensa aí, você vai no hospital, tô com dor de cabeça, toda dor de cabeça que o médico vai receitar um anador? Não é. Por quê? Pode ser um problema mais grave. E o cara, o médico, ele vai ter que fazer um diagnóstico mais aprofundado. A depender um raio-x, enfim, todo um processo para identificar a causa raiz. Né? Então, isso é de extrema importância. E aí, quando a gente parte para essa questão dos cartões de crédito, por isso que é importante a gente avaliar. E como eu falei, doutora, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, você que está nos assistindo agora, né, que está aí conosco fazendo parte, inclusive, eu vou até compartilhar também, eu estou disponibilizando também um intensivo, né, eu junto com o Ibicapa, estamos fazendo um intensivo que vai acontecer no dia 12, 13 e 14, gratuito, tá? Para você participar, porque temos 3 lives essa semana, essa é uma delas. Amanhã tem uma com o doutor Homero e na quinta-feira com a doutora Kelly. Amanhã vamos falar sobre cartão de crédito com a administradora em sentido estrito. E na quinta-feira com a doutora Kelly sobre cartão RMC. E o intensivo vai ser para trazer uma outra ótica também sobre as operações de cartão de crédito, trazendo o conteúdo de maneira, né, objetiva, direta, para que vocês possam entender que o cartão de crédito é um instrumento que, sim, tem muitas questões que nós consideramos, né, do ponto de vista assim, profissional, como abusivos. E aqui a gente deu, doutor, exemplos clássicos, né, e exemplos práticos aqui, de situações até reais que aconteceram. E você vê que, quando se trata de cartão de crédito, não é algo de só juros por encargo de inadimplência, não. São várias situações. Erro de banco na hora de cobrar, parcelamentos indevidos, tarifas e seguros, né? Encargos que não deveriam ter sido cobrados, mas foram cobrados. Tudo isso. Então, a gente viu o exemplo aí de quando o cliente não paga na integralidade. Multa, juros de mora, juros remuneratórios e IOF. Se ele paga parcial, juros do rotativo mais o IOF. Né? Se ele faz o parcelamento de fatura, são outras taxas de juros. Então, você vê que até taxas de juros para modalidades de financiamento são distintas. E isso abre possibilidades para avaliar se foi cumprido. Por isso que a perícia de cartão de crédito ela é complexa. Ela é complexa. Por quê? Porque quando você parte para fazer o cálculo em si, é um fator divisor e multiplicação. Divisão e multiplicação. Mas que é o prorata dia, proporcional aos dias. Uma coisa assim básica. Mas o fato é que o que acontece lá, o fato gerador é que você precisa se atentar e avaliar se está de acordo com as resoluções. E por aí vai. Então você vê que quanto mais conhecimento você adquirir, melhor e mais ampla será a sua visão para identificar esses abusos. Não é isso, doutora? E hoje, né, doutor Diego, é apenas um bate-papo, né? Então, assim, pessoal, quer conhecer mais do cartão de crédito, né? De todas ali as vertentes que existe dentro dessa modalidade, é essencial a presença de todos no curso que o doutor Diego vai disponibilizar, né, doutor Diego? Porque esse aqui é o básico do básico, né? Então, vamos lá. Nós temos também
outras questões que são discutidas no cartão de crédito, porque nós temos os cartões de créditos aí ligados às administradoras que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, e temos também aquelas administradoras que não são ligadas, né, que não é uma instituição financeira. Então aí já é um outro mundo. Então, assim, existem muitos pontos ali que, como perito, como advogado, né, nós temos que buscar aí esse estudo contínuo para entregar um melhor resultado para o cliente, né? Porque às vezes, talvez você vai pegar uma situação no teu escritório que é um cartão de crédito. Nossa, mas a taxa é baixa. Mas será que essa administradora faz parte do Sistema Financeiro Nacional? Será que ela se enquadra, né, dentro da lei de Sistema Financeiro Nacional? Boa, doutora, boa. Cliente, olha, pode ir embora, mas é uma outra situação que, assim, daria para você, né, criar um cenário maravilhoso para esse cliente. Sim, e você está pensando. Doutora, você falou de um ponto interessante, né? Ó, pessoal, só para vocês entenderem, o intensivo que a doutora falou é gratuito, tá? Vocês podem se inscrever, eu vou deixar o link lá na minha bio, vocês podem se inscrever, 12, 13, 14, tem também no site do Instagram do Ibicapa, é gratuito para vocês participarem, 3 dias, fora as lives que vão acontecer. Doutora, você falou sobre a questão de identificar, né? E isso é um ponto também importante, é um ponto que na minha análise prévia eu adoto. Quando eu pego casos aqui que chega a contratos e faturas, eu identifico se a instituição, se a empresa ou o banco, ela é instituição financeira, está inserida, ela tem autorização para operar como instituição financeira ou não. É um ponto importante também, porque eu já peguei faturas aqui muito bem organizadas, muito bem estruturadas, mas quando fui fazer a consulta da empresa, vou dar até o nome aqui, se não me engano, foi a Credis, ela é uma administradora em sentido estrito. Ou seja, ela é uma instituição de pagamento. Que isso vamos ver amanhã, juntamente com o doutor Homero, sobre essa questão e o posicionamento do STJ, né, acerca dessa modalidade também, o que a gente pode fazer aí para tirar de proveito e ajudar os consumidores em relação a essas dívidas. Mas bem colocado, doutor, a identificação também faz parte da análise prévia. É fundamental você saber identificar se é instituição financeira, se é instituição de pagamento. São coisas diferentes. E amanhã a gente vê com mais profundidade. Tá certo? Olha, eu vou doutora Bárbara. Aqui, eu já peguei essa aula com o doutor Homero no curso, né? Sou aluna do doutor Homero. Opa! Então, eu sei que amanhã é feriado, mas, olha, não percam. É uma aula maravilhosa, assim. Né, ele traz ali o doutor Homero, né, não tenho nem o que falar, mas ele tem todo um embasamento ali, você fala assim, poxa, nossa, eu não sabia disso. E, assim, são estratégias que a gente tem que adotar, né, na defesa do nosso cliente. E fica o convite, amanhã estarei presente aqui também. Show de bola. Doutora Bárbara, primeiro eu quero perguntar a você que está nos assistindo aí, ficou alguma dúvida do que foi dito, do que foi passado aqui, em relação aos abusos do cartão de crédito tradicional, o que significa, as características, como o consumidor adere, né, a tratativa e o posicionamento do perito nesses casos. Ficou alguma dúvida do que foi passado? Ou se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, né, que a gente não falou, não comentou, coloca aí no chat que a gente vai responder, tá certo? Enquanto isso, doutora Bárbara, faça suas considerações finais. Fique à vontade. Bom, agradeço, doutor Diego, imensamente, tá, pelo apoio, né, agradeço demais o convite, né, doutor Diego é uma referência na perícia bancária, tem uma trajetória, assim, fantástica, né, acompanho aí, vamos dizer, acredito que 1 ano, e sou apaixonada pelo teu trabalho, pelo teu posicionamento. Olha, pessoal, não segue o doutor Diego, quer conhecer mais sobre a perícia, precisa de um perito, excelente cartão de crédito, passa a seguir, conversa com ele, ali na rede social ele sempre está compartilhando informações preciosas, né, informações que vão te apoiar aí, ou na perícia, ou na tua advocacia bancária. Então, assim,
E esse contato, essa troca, né, doutor Diego, ela é fantástica, né? Porque algumas situações, nossa, eu não tenho experiência aqui nesse contrato, eu vejo uma postagem do doutor, eu vejo ali o doutor respondendo uma caixinha, eu já anoto ali, nossa, aqui eu vou fazer assim, assim. Então, assim, o doutor Diego é uma referência, não tem o livro dele, até a doutora Justina comentou aqui passou aqui nos comentários, ele falou assim, olha, comprei o livro do Dr. Diego e amei. É realmente fantástico. Assim, quem pretende se especializar no cartão de crédito é essencial. E agradeço aqui todos, né, todos os amigos, advogados, peritos, família, amigos, né, estamos aí firmes e fortes na perícia, na defesa do consumidor bancário. Ficou com alguma dúvida? Se a gente não respondeu aqui na live, pode chamar no direct, vai ser um prazer ali apoiar, né, a gente sempre compartilha todas as informações, tudo que está dentro do nosso alcance, então me coloco à disposição. E muito obrigada, doutor Diego. Que é isso, eu que agradeço. Na verdade, não só, não são 12 aqui, você também é referência, está fazendo um grande trabalho nessa área. Por isso eu fiz o convite para você estar aqui participando também, compartilhando o conhecimento que tem demais. Né? Eu que agradeço a sua presença. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar aqui os comentários para você tirar o print que está aí nos assistindo. Tira o print aí, posta lá, marca a gente, se você gostou dessa live. Né? Então, 3 segundos aí para você tirar o print. Se ajeitou? Pronto, perfeito. Pessoal, queria agradecer imensamente. E, doutora Bárbara, obrigado mais uma vez aí por estar aqui conosco. Né? Se você está aí quer saber mais sobre cartão de crédito, não deixa de se inscrever no intensivo e também participe conosco amanhã de mais uma live com o doutor Homério para falar sobre cartão de crédito com a administradora, que será às 17 horas e 7 minutos. É um pouco mais cedo, porque também é feriado, para trazer um conteúdo mais suave, né? E em horário também mais cedo para encerrar mais cedo, tá certo? Pessoal, obrigado pela presença, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Doutora Bárbara, valeu. Um grande abraço, seguimos juntos, até mais. Até, tchau, tchau.